Eu vou ler junto com vocês aqui no telão, porque fica numa tradução só. Almeida? É isso? Desaprendeu, Fernando? Já não serve para ficar aí, né? Foi? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Eu sou. Gente, vai ficar melhor. 1, 2, 3. Eu sou planta vida. Mais uma. Eu sou planta vida. Misericórdia. Acho que ninguém tomou café, mas tudo bem. Pai, que o teu Espírito, Pai querido, fala conosco através da sua palavra. Que nós possamos, Pai querido, nesse tempo refletir um pouquinho, Pai querido, do que o Senhor é, do que o Senhor pode fazer através de nós e por nós. Por isso eu quero pedir a Ti, Pai querido, conduza a minha vida nesse tempo. Conduza a minha vida, Pai querido, nesta hora, para que nós possamos, em todo o tempo, glorificar, exaltar e aprender. E não ser simplesmente ouvinte da sua palavra, mas praticante da sua palavra. Pois é a sua palavra o nosso alimento diário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentarem todos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto do Evangelho de João, aonde ele traz uma importância de Jesus. Este capítulo é um capítulo até longo. Ele tem, nessa tradução que eu estou aqui, ele tem 71 versículos. E ele se divide em várias partes. Primeira parte, Jesus ele vai trazendo um alimento para a multidão. Ele alimenta a multidão que estava seguindo. E isso é um milagre que acompanha a vida de Jesus. Depois, seguida, Jesus anda sobre as águas, que é também algo que trouxe espantos diante aos discípulos. O povo ele procura Jesus até ao ponto de Jesus, a partir do versículo 25. Ele começa a dizer quem ele é e o que ele é para todo aquele povo que estava ao seu redor e acompanhando ele. Nesta manhã, entendido de que o Senhor é o pão da vida, entendido de que o Senhor é o nosso Salvador, todo cristão, todos nós que aceitamos a Jesus e entendemos a importância do seu senhorio em nossas vidas, não tem como negar a necessidade de alimentar a nossa alma no Senhor. E só tem um jeito de alimentarmos. Só tem um jeito de saciar a nossa necessidade. É entendido de quem o Senhor é de verdade. Quando essa narrativa de João fala que o nosso Senhor Jesus Cristo ele é o pão da vida, nós entendemos e vemos a preocupação de muitas pessoas naquele tempo, nesse contexto, procurando a Jesus por algo material, por algo que saciasse as suas necessidades físicas, as suas necessidades, aleluia, pessoais. E o intuito de Jesus, como ele também cumpriu e fez muitos milagres, não era simplesmente só curar, não era simplesmente só saciar a carne, não era simplesmente só trazer a necessidade física do corpo humano. Jesus ele havia realizado o milagre da multiplicação dos pães, saciando a fome de milhares de pessoas. Mas, no entanto, essas pessoas, elas não entenderam e não estavam entendendo que o Senhor Jesus tinha algo muito mais superior a entregar a eles, a revelar a eles, a falarem com eles. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, do que simplesmente saciar a necessidade carnal, a fome
da carne, a fome do organismo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele veio para dar vida, e uma vida com abundância. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E era isso que o povo precisava entender, e era isso que aquela multidão que o acompanhava precisava entender e compreender. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que problemas materiais, problemas pessoais, isso iria ter, ia acontecer, mas que na verdade, entendido de quem Jesus era, Ele era superior a tudo isso. No momento posterior, Jesus deu uma palavra àquela multidão, mas eles, sem entender, eles não conseguiam compreender o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando. O interesse deles era para o pão. Se a gente colocar aqui na palavra figurada, um pão de uma padaria, um pão que perece, um pão que sacia somente a fome da carne. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que o Senhor chama a atenção deles e fala para eles: se vocês entenderem que pão que eu estou oferecendo para a vida de vocês, o que eu estou querendo saciar na vida de vocês. E aí Jesus começa a ministrar sobre a vida deles, e a gente vai vendo, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 25, uma lição, um entendimento, uma compreensão para que eles entendessem de fato quem era Jesus e o que era Jesus para a vida deles. Dito tudo isso, nós vamos aqui passear por 3 pontos de reflexão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 48. No primeiro ponto, ele vai expressar e ensinar que o alimento que ele estava oferecendo era para a alma, pois a alma também necessita de ser alimentada. A alma necessita de ser, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, saciada. Mas aonde nós encontramos esse alimento? Onde nós podemos encontrar esse alimento? Não é simplesmente, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, quando nós vamos numa mercearia, não é simplesmente quando nós vamos numa feira, não é simplesmente quando nós vamos num shopping, não é simplesmente quando nós vamos comprar coisas que saciam a nossa natureza carnal. Mas é quando nós vamos, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, num processo de renúncia, num processo de entrega, num processo de reconhecimento do senhorio às nossas vidas. Se nós passearmos pela palavra do Senhor Jesus Cristo, não tem como fazer um paralelo com a vida de Nicodemos. Nicodemos conhecia, Nicodemos sabia, ele entendia, mas tinha um vazio que precisava ser preenchido sobre a sua vida. Foi quando Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele fala: tu precisa entender que para ser saciado, que para ser preenchido, para ter tirado todas essas dúvidas e a sua alma ser completa, é preciso nascer de novo. Aleluia. A alma do homem necessita de vida eterna. E o único que pode gerar essa vida, quando ele age, é Jesus Cristo. O único que pode saciar, o único que pode preencher essa lacuna, o único que pode fazer isso acontecer, este é Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Quando nós entendemos quem é Jesus e o que Ele é por nossas vidas, aquilo que nós falamos, Senhor, eu te aceito. Mas esse aceitar é o entendido da totalidade, entendido que agora Ele é o nosso Senhor, entendido que Ele é o nosso dono, entendido que Ele está na direção das nossas vidas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai gerar o que em nós? Isto vai gerar o que em nós? Isto vai gerar uma vida, uma satisfação na vida do Senhor, ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, ainda que tudo esteja contra aquilo que nós queremos e precisamos. O Senhor Jesus, Ele é Senhor das nossas vidas, e nós precisamos entender e compreender isso. Como que eu faço isso? Dentro da minha sinceridade com o Senhor, dentro daquilo que eu oro com o Senhor, dentro daquilo que eu entro no processo em comunhão com o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado. Não tem como correr disso. Muitos seguidores de Jesus seguem somente pelos interesses materiais, pelas curas, pelas soluções, pelas aquisições de bens desta terra. Mas esse não é o real objetivo de nós como salvos em Cristo Jesus. Nós temos que estar em Cristo, entendido que a nossa vida está repousada nele, a nossa vida está ancorada nele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aguardando a promessa de recebermos uma coroa de vida eterna. Esse tem que ser o real objetivo. Mas pastor, como é que eu faço com os meus desejos materiais, com a minha conquista da minha casa, com a minha conquista do meu carro, com a minha conquista do meu emprego? Nós precisamos e devemos ter isso também. Mas isso não pode tomar, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o espaço do Senhor em nossas vidas. Estamos começando mais um ano cheio de desafios, aonde nós devemos entender o que era amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se a gente olhar para a história daquele povo que acompanhava Jesus e andava Jesus e observava Jesus, queriam milagres, queriam soluções de problemas, queriam coisas que vão perecer, mas o intuito de Jesus era gerar neles o interesse pela vida eterna, o interesse pela promessa de estar com Ele na glória. E esse tem que ser o nosso objetivo. Toda vez que nós olharmos para Jesus, toda vez que nós olharmos para a palavra do Senhor Jesus, e todas as vezes que nós olharmos para uma cruz vazia, nós entendemos: foi por mim. Foi por mim que Ele fez tudo isso, foi por nós que Ele passou tudo isso, e eu preciso valorizar isso. Nós cantamos aqui: se eu amo a mensagem da cruz, que amor é esse que nós temos? E o hino fala bem claro: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida, porque Ele é o Salvador, aquele que satisfaz a alma e dá ao homem o direito de vida eterna. É isso que precisamos ter como convicção, é isso que precisamos ter como certeza de que Ele é o pão da vida. E se encontramos um valor na vida, e se encontramos um objetivo na vida, é do Senhor, aquele que satisfaz a alma do homem e da mulher. Aleluia. Aquele que muda a nossa história, aquele que entra na casa de Zaqueu e no diálogo com Zaqueu sai transformado de dentro daquela casa. Aquele que, quando encontra a mulher num ato
Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, para ser exterminada por acusadores, dizendo que ela tinha sido pega num ato de adultério. Jesus assume a sua responsabilidade sobre a vida dela e diz: teus pecados foram perdoados, vá e não peques mais. Aquele que quando chega, aleluia, na beira de um poço, conversa com a mulher, no diálogo com a mulher, ele fala: se você entender, a água que eu tenho para te dar, a água que eu tenho para te dar, ela vai saciar a sua sede. E saciando a sua sede, você nunca mais terá sede. Que sede é essa? Sede da alma. Aleluia. Essa mulher entende quem é Jesus. Esses personagens entendem quem é Jesus. E entendido de quem é Jesus, a vida deles são transformadas, são mudadas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o bom da vida, porque Ele é o Senhor que satisfaz a alma e dá ao homem o direito da vida eterna. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim é o nosso corpo físico, ele também necessita diariamente de alimentação. Irmãos, quando entro no processo de jejum, consagração ao Senhor Jesus, é uma guerra com a minha necessidade de alimentar a minha carne, alimentar o meu corpo, alimentar as minhas necessidades. Hoje existem vários tipos de propósito. Tem gente que vou fazer o propósito de não beber Coca-Cola, vou fazer o propósito de não beber água, de não beber isso, de não beber aquilo. E tem as pessoas que fazem o propósito de abster-se de tudo. Eu não sei você, mas é uma guerra ferrenha comigo quando eu entro no propósito com o Senhor. Por que isso acontece? Porque a nossa estrutura, o nosso corpo, ele necessita de ser alimentado, de ser satisfeito com as suas necessidades. E a nossa alma? E o nosso espírito? Ele também necessita. E como que isso pode acontecer? Pela leitura da palavra, pela comunhão, pelo propósito do Senhor, pela oração. Assim nós vamos alimentando a nossa alma. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro dia nós estávamos assistindo uma reflexão. E na reflexão o pastor estava dizendo: quantos de nós já não pegamos mais a Bíblia para falar conosco no que precisamos de verdade? Mas a gente só pega a Bíblia pela necessidade do momento. O pastor pega a Bíblia para ler, para pregar. O irmão pega a Bíblia para ler, para ter uma saudação. O irmão pega a Bíblia para ler simplesmente para o momento da sua necessidade. Sendo que de fato nós precisamos pegar esse instrumento, esta ferramenta, para alimentar a nossa alma diária. E ser alimentado pelo Senhor em todo o tempo, pedindo para que Ele mude, pedindo para que Ele transforme, pedindo para que Ele seja o Senhor das nossas vidas em todo o tempo. E quando nos alimentarmos dela, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e ela exigir de nós mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, dentro da questão física, externa até, precisamos obedecer essa palavra. Porque se o corpo necessita diariamente de ser alimentado da mesma maneira, a nossa alma necessita de ser alimentada. Mas só existe um jeito, só existe um meio, só existe um que pode nos alimentar, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda somos muito, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 17. Ainda que somos muito, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que temos muitas pessoas
diversos tipos, diversas personalidades, diversos jeitos de ser. Só existe um meio de todos nós sermos alimentados e estarmos no corpo. Só em Jesus Cristo. Não tem outro meio. Nós precisamos comer deste pão. Nós precisamos saciar a nossa alma. Nós precisamos nos alimentarmos, sermos fortalecidos no Senhor. E entrarmos na dimensão da eternidade. Com Ele alimentado, fortificado no Senhor. Porque se Jesus é o nosso pão, Jesus é o nosso pão, Ele é o nosso Senhor, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida e ao mesmo tempo este pão é repartido na comunhão da igreja, que é o corpo espiritual. O que nós vamos fazer daqui a pouco? Quando pegarmos essa bandeja deste pão, quando pegarmos a bandeja com esses cálices, o que tem que estar na nossa memória: Senhor, eu serei alimentado espiritualmente pelo Senhor agora. E a minha alma será fortificada no Senhor. E não dá para entender ou desclassificar o ensino de Paulo à igreja de Coríntios, quando ele fala que nós devemos fazer uma autoanálise das nossas vidas, fazer um exame pessoal, fazer um check-up das nossas vidas, para não entrarmos na qualidade daqueles que dormem, daqueles que estão doentes, daqueles que estão fracos, daqueles que estão cheios de situações espirituais, não entendido e não discernido do que é o corpo do Senhor. Porque o pão que partimos não é porventura comunhão no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, a parte B. Paulo ele vai escrever aos Coríntios. E ele falou pelo motivo de muitos não discernirem o corpo de Cristo. Ou seja, por não entenderem o que a igreja é. E o que realmente significa o corpo do Senhor como igreja. O mistério que opera no corpo. O pão que revela neste corpo. E isso, se a gente não compreender e entender, a gente vai ficando doente, fracos, mortos espiritualmente, já não discernimos mais nada, já não conseguimos compreender mais nada, já nada significa mais, porque a nossa alma, o nosso espírito está doente. E isso nós temos que levar à seriedade, irmãos. Pega a oportunidade, passamos. Quanta gente? Será que eu vou passar de 2023 para 2024 com vida? Será que eu vou ter a oportunidade de chegar e viver? Nós estamos aqui. Seja lá onde você estiver, seja lá onde você viver e estar em comunhão, estar se relacionando, seja discernente ao que realmente o alimento espiritual é para a sua vida. E para a gente concluir, por isso se faz necessário tomarmos deste pão a cada momento, pois ele tem descido do céu a cada dia. Aleluia. Ele tem descido do céu todos os dias. A palavra do Senhor está aos nossos olhos, ao palpar das nossas mãos. A palavra do Senhor ela está em nós todos os momentos. Como o pastor que eu gosto, ele fala, nunca foi tão difícil de ver, tão difícil de compreender, aleluia, o afastamento, o distanciamento daqueles que realmente servem ao Senhor de verdade, tem a possibilidade de ter um exemplar desse, ter a Bíblia no aplicativo, e eu já falo isso já faz alguns dias, quantos de nós temos
este alimento e não valorizamos eles na sua totalidade. Se eu perguntar aqui, quem tem a Bíblia aqui no celular? Praticamente todos têm. Quem tem uma Bíblia dessa aqui em casa? Praticamente todos nós devemos ter. Se não tem, tem que correr atrás e comprar. Mas quantos de nós estamos afastados? Porque o nosso foco não está no Senhor, o nosso foco não está naquele que morreu na cruz do Calvário, o nosso foco não está naquele que se entregou por nós. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela precisa entender e compreender a necessidade de ser alimentada deste pão da vida todos os dias. E é tempo de buscar a Jesus. Como nós buscamos a Jesus? Nos esforçando. Como nós buscamos a Jesus? Como nós temos o nosso relacionamento com Jesus? Todos os dias é nos esforçando, matando a nossa natureza carnal. A palavra do Senhor, ela vai dizer que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se o Espírito está pronto e a carne é fraca, logo quando a gente encontramos desânimo, logo quando a gente encontramos empecilhos, barreiras, e isso é visível porque na lógica nós estamos dando legalidade à nossa natureza carnal. Se eu fosse falar por mim, certamente não estaria aqui, porque as guerras foram grandes, as batalhas foram grandes, os momentos, aleluia, em que a carne queria dominar a minha vida não foram poucos, foram muitos. E durante o ano passado todo nós falamos e verbalizamos sobre a necessidade de darmos legalidade ao Espírito Santo de Deus, a entender a necessidade de estarmos aliançados nele, para vivermos em comunhão com ele. Aleluia. A igreja hoje, ela atravessa, louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo, momentos oscilosos no Senhor. E Jesus é o pão da vida todos os dias. E nós estamos com a oportunidade de ser servido com a bênção dos céus, sendo preparada para nós e nos moldando para termos uma vida eterna com Ele. Mas nós só conseguiremos isso se estivermos em comunhão, se estivermos aliançados com o Senhor. Por isso é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos prepararmos. É tempo de buscarmos ao Senhor. Nós vemos desde muito tempo. Eu já tenho muito tempo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que caminho e me relaciono com o Evangelho. E nós ouvimos e vemos dizendo que Jesus está à porta. Jesus está à porta. Jesus vem buscar a tua igreja. Jesus vem buscar a tua igreja. Jesus vem buscar a tua igreja. Os sinais já estão se cumprindo. Olha para os jornais, olha para a rua em que moramos, olha para os lugares em que vivemos. É guerras, é pessoas morrendo, é enfermidades, é coisas acontecendo, e nós muitas das vezes esquecendo de nos estarmos alimentando no Senhor e buscando no Senhor aquilo que realmente precisa para termos uma vida edificada nele e a garantia de vida eterna. Todo o objetivo do homem nessa terra, ainda que levantamos cedo para trabalhar, ainda que levamos os filhos para a escola, ainda que nos alimentamos, ainda que vamos para a academia, ainda que vamos para qualquer outro lugar, mas o objetivo real de todo aquele que serve a Jesus é estar focado na sua vida e na preparação dela para estar com Cristo na cruz, com Cristo no reino dos céus. Porque Ele morreu, a cruz está vazia. E agora nós temos a oportunidade de estarmos com Ele. Como que nós vamos fazer isso?
buscando ao Senhor, nos preparando para o arrebatamento da igreja. Falar em arrebatamento parece que vira terror hoje em dia. Falar em arrebatamento parece que amedronta as pessoas. Falar em buscar ao Senhor em primeiro lugar parece que é coisa de outro mundo. Mas nunca foi tão necessário. Nunca foi tão real. Quantas pessoas a gente vimos que passou dessa vida, uns para os seios de Abraão, outros nós não sabemos, mas aqueles que a gente tem uma certa convicção de que estava caminhando com o Senhor Jesus Cristo, está esperando Jesus vir buscar a tua igreja e ressuscitar para junto nos levarmos. Mas e nós que estamos com a oportunidade? É verdade, irmãos. O arrebatamento, ele é real. O arrebatamento, ele é real. E não é um conto de carochinha. Mas teremos o direito de morar com o Senhor. Outro dia eu falei aqui na igreja que esse momento da ceia do Senhor já foi tão mais reverenciado pela igreja. Já foi tão mais reverenciado pelo corpo de Cristo. Já foi tão mais reverenciado pela comunhão dos irmãos. Mas infelizmente, uma palavra que não é roupa, que não é camisa para a igreja, ela vem se cumprindo nos nossos dias. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. E a iniquidade não é roupa para o cristão em Cristo Jesus. A iniquidade não é comportamento para nós em Cristo Jesus. Por isso que devemos nos alimentar do pão da vida. Do pão da vida. Outro dia eu conversando com um amigo meu, missionário, Thomas, e aí a gente falando, poxa, o culto de ceia poderia ser todos os dias, o culto de ceia poderia ser todos os momentos, o culto de ceia poderia ser para aqueles que entendem a responsabilidade, a veracidade. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, todos os dias, porque assim todos os dias nós lembraremos, porque infelizmente existe alguns cristãos, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que se cuida em não mentir, se cuida em não falar do outro, se cuida em não praticar comportamentos que não glorifiquem a Deus na semana da ceia, porque sabe, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a semana de entrarmos em comunhão. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, tu toma ceia, meu irmão? E a resposta dele foi para mim, como eu vou tomar? Se eu olho para o lado eu vejo pessoas piores do que eu. Eu falei, o seu objetivo está errado. O seu foco está errado. O seu foco não pode estar em pessoas, tem que estar em Cristo Jesus. Se estar em Cristo Jesus, participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Quantos de nós paramos? Quantos de nós damos legalidade à natureza carnal? Quantos de nós damos legalidade a comportamentos humanos e esquecemos que a cruz está vazia? Que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele é o único que nós devemos focar. Olhar para o autor e consumador da sua fé. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, Senhor, essa é a primeira ceia do ano. Senhor, é o momento de nós aqui abrirmos o nosso coração. Abrimos, Pai querido, a nossa vida diante do Senhor. E lembrar, Pai querido, que naquele grande dia, o livro será aberto. Um livro será exposto a nós. Pai querido, e veremos, Pai querido, ser relatado tudo aquilo que tivemos como oportunidade de fazer, de ser, de existir, para
glória do teu nome. E diante de ti, Senhor Jesus, não há quem, Pai querido, faça de conta que não existe. Não há quem faz de conta, Pai querido, que não teve a oportunidade. Não há quem faz de conta, Senhor Jesus, que não teve um momento, Pai querido, de se decidir, Pai querido, de viver uma vida em comunhão com o Senhor. Pois aqui estamos, Pai querido, abrindo o nosso coração. Eu abro o meu coração diante do Senhor, Pai. Senhor, eu peço para que o Senhor ajude-me nas minhas deficiências, Pai. O Senhor me deu a oportunidade de atravessar esse ano e estar aqui nessa primeira ceia do ano, Senhor. E eu quero fazer um propósito contigo. Eu quero estar aqui, Pai querido, em todas as oportunidades de poder celebrar, de poder estar em comunhão com os meus irmãos, Pai querido, participando do teu corpo, do teu sangue, Senhor, alimentando, sim, Pai querido, ainda que figurativamente com este pão, ainda que figurativamente, Pai querido, com estes cálices, com suco de uva, Pai querido, mas dizendo, Senhor, que a minha aliança com o Senhor é perpétua. Pai querido, perdoe, Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo, Pai querido, que tem nos afastado, Senhor. Senhor, a nossa mente cauterizada, a nossa mente inflamada, Pai querido, pelas dores da vida, pelas palavras mal faladas, Pai querido, pelos comportamentos, Pai querido, não ditos como verdadeiros do Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me, Pai, pelas minhas inverdades, pelas minhas, Pai querido, fraquezas. Perdoe-me, Senhor, porque eu não quero perder, Pai querido, a comunhão contigo. Eu não quero perder a oportunidade, Pai querido, de me alimentar do Senhor em todo o tempo, Pai. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Pai querido, por isso nós prostramos diante da Tua presença, Senhor. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui agora em prostrar ao Senhor este momento. E se você quiser dobrar os seus joelhos e apresentar a sua vida ao Senhor, não é essas quatro paredes, não é o Sadraque, não é a pastora, não é o seu irmão que está do seu lado, é o Senhor. Porque um dia eu fui ministrado e entendi que o altar de nossa apresentação ao Senhor é o lugar em que colocamos a planta dos nossos pés. Então nesta manhã, aonde você está é o seu altar de adoração. Nessa manhã é o seu altar de adoração. Então só se você não conseguir por motivos de enfermidade, mas se você puder, dobre os seus joelhos e tire agora esse momento de renúncia ao Senhor. Entrega sobre Ele tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que irá louvado, exaltado, que te impediu no ano passado e que pode te impedir este ano de viver essa comunhão com o Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor Jesus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Pai, sobre esse ministério, Senhor. Senhor, entregando a Ti, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido, tudo aquilo, Pai querido, que tem, Senhor Jesus Cristo, nos afastado. Senhor, o Senhor é o pão da vida. O Senhor é o alimento que necessitamos, Pai querido. O Senhor é a resistência para a nossa vida espiritual, Pai. O Senhor, Pai querido, Pai querido, a solução, Pai querido, para aquilo que nós não podemos. Para aquilo que nós, Pai querido, deixamos de fazer.
Senhor, o Senhor conhece as nossas verdades, o Senhor conhece as minhas verdades, o Senhor também conhece as minhas mentiras, o Senhor conhece as minhas forças e o Senhor também conhece as minhas fraquezas, Pai. Por isso, Pai querido, eu quero pedir a Ti, Senhor, se conosco, Pai, se conosco, Senhor. Se conosco, Pai. Senhor, que seja amanhã diferente, que seja amanhã, Pai querido, diferente dos nossos dias. Que seja amanhã, Pai querido, de entrega ao Senhor, Pai querido, daquilo que é impossível para nós. Senhor, do menor ao maior, receba a adoração, Pai querido. Receba, Pai querido, a sinceridade, Pai querido, da vida dos meus filhos, Pai querido. Senhor, eu não sei como foi a semana, eu não sei como foi o levantar de cada um, Senhor, eu sei como foi o meu, eu sei como foi a minha noite, eu sei, Pai querido, como foi, Pai querido, os meus dias, e por isso eu quero pedir a Ti, Senhor. Temos mais, Pai querido, meses a viver. Temos mais oportunidades no Senhor para poder viver. E eu quero pedir a Ti, Pai querido, conduza as incertezas que caem por terra. Conduza, Pai querido. Conduza, Pai querido. Em nome de Jesus. Cada família, cada lar, Pai querido, cada projeto, cada intenção, que o Senhor seja o Senhor, Pai querido, desse tempo, em nome de Jesus.